empreendedor, olá empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa sim ter mais informações, mais conhecimento e fazer a melhor gestão do seu negócio. E fazer o seu negócio prosperar, que é o mais importante, né? Fazer a empresa evoluir, crescer. Isso é fundamental e conte sempre com o seu canal da NTBA. O canal da NTBA conta com um oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para que você possa viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar, com últimas unidades à venda. Então fique sempre atento para encontrar aquele cantinho gostoso para viver bem com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para discutir com você a estratégia, o reposicionamento do seu negócio junto ao mercado, enfim, contribuindo para que a sua empresa cresça, desenvolva e prospere. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa aproveitar essa sua energia para gerar bons relacionamentos e fazer bons negócios. Eu queria aqui, antes de a gente passar para aquele cantinho gostoso, né, aquele cantinho que a gente sempre tem aqui no canal da NTBA, nossa conversa no café, queria fazer uma reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedor. A gente sabe que na dinâmica dos negócios, manter uma postura adequada, manter o compromisso com as suas ações é fundamental. Quando a gente cobra isso de um colaborador, de manter uma postura profissional, de manter ali uma imagem que reproduza a necessidade que a empresa tem de se posicionar no mercado, essa compilação, esse escopo começa com as nossas atitudes e com o nosso comportamento. Não adianta exigir da nossa equipe, não importa qual seja o tamanho, qual seja o segmento de negócio com o qual você atue, não adianta de nada exigir da sua equipe posturas e comportamentos adequados, ao passo que você mesmo acaba, por vezes, cometendo alguns deslizes. Então é fundamental que a gente tenha sempre a compreensão de que a imagem projetada do nosso negócio no mercado começa, sim, com a face do seu dono, com a face do seu empreendedor. Então eu falo que a sua face empreendedor é a sua face empreendedora. A construção dessa imagem, a construção dessa postura profissional é que pode nos ajudar, sem sombra de dúvida, a conquistar novos clientes, aumentar a nossa participação no mercado, fazermos bons negócios e, obviamente, levando a nossa empresa à prosperidade. Exatamente esse e outros assuntos que nós vamos debater, conversar no episódio de hoje do seu canal da NTBA, na Conversa no Café. Conversa no Café, voltando aqui para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa aqui conhecer um pouquinho mais de profissionais que tem aqui no canal da NTBA a oportunidade de compartilhar com você seu conhecimento, sua experiência, sua vivência. Na verdade, no episódio de hoje não temos uma convidada, temos um habitué aqui do nosso canal, que sempre traz boas informações, mas alguém que tem uma bagagem empresarial, na economia criativa, tem a formação na área de turismo e hospitalidade, atua como guia de turismo, é empreendedora na área de hospitalidade também, domina a língua estrangeira e também atua no segmento da educação de idiomas, ou seja, alguém que tem aí uma vivência por diversas facetas que a vida profissional nos proporciona, seja enquanto dono de um empreendimento, seja atuando em diversas organizações. Seja bem-vinda, Sandra Freitas. Olá, Alexandre. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez com vocês, nesse papo tão gostoso. E é bom mesmo tê-la aqui para que a gente possa sempre trazer boas novas e, digamos assim, animar o pensamento do nosso empreendedor, da nossa empreendedora.
E hoje o tema que a gente vai estar conversando, e você trouxe isso para a gente, é a postura profissional, né, Sandra? Tem a ver muito com posicionamento de mercado, tem a ver com imagem, mas tem a ver, sobretudo, com comportamentos, né? Isso. Como diz no provérbio chinês, você não terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Como a gente já até conversou, né? Às vezes a gente pode dar uma chance e retornar em certos locais que talvez não tivéssemos sido bem tratados, mas tem pessoas que não voltam. Então, e aí? Como é que fica? Como é que fica isso? E mais, né, pensando pelo lado de nós empreendedores, os porquês, né? Porque, de fato, quando você tem um time ali que está atendendo, muitas vezes você sim pode ser o causador do problema, né? O próprio empreendedor, às vezes por um descuido, por um deslize, às vezes por empregar ali uma palavra, uma brincadeira que talvez esteja fora de contexto, acaba prejudicando esse relacionamento com o cliente, gerando aí uma faísca, né? Gerando uma rusga, né? Na imagem. Mas, por outro lado, também pensar que isso pode advir também de um colaborador que vai exigir, então, todo um cuidado, né, Sandra? Porque a gente não é... Ninguém fez curso de Deus aqui para ser onipresente, onisciente, onipotente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, observando tudo, sabendo de tudo. A gente sempre busca, né, trazer uma equipe conosco que nos dê condição de alavancar ainda mais, né, o dia a dia dos nossos negócios, mas que também tenha interface direta naquele momento que a gente chama no momento da verdade com o cliente, que isso também, se não for bem trabalhado, pode ser prejudicial. Sim, é que nem tem alguns tópicos, né? Eu separei. Um deles seria o cuidado com a tua apresentação pessoal. Isso, não estou dizendo de roupas, de maquiagem, não. Embora que eu já vivenciei isso em alguns lugares que eu fui contratada, eu não, né? Uma pessoa foi contratada, ela sabia que tinha que usar maquiagem, vamos supor. Primeiro mês ela usa, no segundo ela também usa. Aí ela vai começando, mas eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Você sabia como é que era, tá? E começa a vir certos questionamentos. Então, nós tivemos um exemplo, a pandemia, né? E que as pessoas tiveram que mudar a sua rotina e trabalhar de casa. E eu conversando na época eu estava dando aula, né? E de casa também. E meus alunos davam risada, porque eu falei assim, olha, eu me arrumo como se eu fosse para escola, tá? Não vou dizer que eu colocava sandália, salto, essas coisas, não. E nem também uma roupa também de sair. Mas eu tive o cuidado, separar e ir para o guarda-roupa, ver, olha, essa roupa dá para usar, porque conforme você sabe, a maioria, você vai trabalhando muito, as roupas que ficam em casa vão ficando desgastadas, justamente porque você quer ficar mais à vontade. Só que eu tinha um dos cuidados era, talvez a tristeza para você, de repente você saía e de repente você ficou fechado. Não. Então vamos nos arrumar para dar aula. Então eu ia, claramente tomar banho, o cabelo, a roupa, a blusa, a saia, ou a calça, que fosse para eu dar aula. E eu lembro que teve um empreendedor, um grande empreendedor, porque aí eu já comecei a assistir vários cursos, né, de casa, e ele estava dando uma palestra, e ele falou que na época ele morava, não sei se ainda mora, ele morava nos Estados Unidos, e ele mostrou onde ele trabalhava, e ele falou assim, olha, isso aqui é o meu escritório, é dentro da minha casa, só que assim, eu tenho que, como ele representava um time de futebol, então ele falou assim, eu tenho que usar a blusa do patrocinador. Só que assim, a hora que eu chego aqui é o meu ambiente de trabalho. Então, assim, ele tem um cuidado com a apresentação pessoal, por quê? Porque eu tenho que ter uma postura na hora que eu vou gerenciar os meus negócios. Eu não posso chegar de qualquer jeito. E muito triste, porque eu ouvi também de umas amigas conversando, até por esse motivo que eu também cheguei a esse tópico. E elas disseram que a empresa estava... vamos trabalhar em casa. Ela trabalhava em São Paulo, ficaram de home. E na hora de voltar, não, parece que a gente vai conseguir. A empresa teve que chamar de volta. Porque, infelizmente, algumas pessoas começaram a confundir. Vai fazer reunião? Mas onde que ele está? Não, ele não está na casa. Ele está viajando, foi para o Nordeste, está na praia. Peraí, ele está trabalhando.
ele só está em casa, mas ele tem que ter aquela seriedade, aquela postura para poder estar se apresentando, né? Eu acho que são entre as várias coisas que você comentou aqui, eu queria destacar duas. A primeira delas é quando você fala, né, eu mesmo em casa, eu me vestia, me paramentava para ministrar aula. Esse é o primeiro ponto fundamental, de não confundir o local onde você está para exercer a sua atividade profissional. Todos nós que atuamos na educação, e a gente também viveu isso na universidade, o cuidado com a ambiência, o cuidado com o cenário, né, vamos chamar isso, né, o cuidado com a iluminação, né, que muito provavelmente, é óbvio, nós estamos gravando conversando no estúdio, é diferente de você estar na sua casa, mas o cuidado com a iluminação, a vestimenta sim, né? É claro que sempre houve a brincadeira, parece bancada de telejornal, né? Porque até então você não via o que acontecia da cintura para baixo, né? Ali do âncora, do jornalista. Mas esse cuidado com a imagem é fundamental para que você mantenha a credibilidade, né? Esse exemplo que você trouxe, né, do empreendedor, né, representante aí de um time de futebol, por exemplo, ou de um esporte, ele fala, aqui é meu ambiente de trabalho, e talvez tenha sido uma das grandes ensinamentos e dificuldades que algumas pessoas tiveram a tentar isolar um espaço na sua residência para que fosse criada, então, aquela ambiência profissional. Porque é difícil, porque quando você está no seu ambiente de casa, o seu filho está vendo você, o seu pet está vendo você, por mais que não queira, o seu companheiro, a sua companheira está vendo você. Então, quase que inconscientemente, aquela coisa, vem cá, Sandra. Não, Sandra, né? Então, veja, é um cuidado que a gente teve que ter, obviamente, se acostumar, né? Nesse sentido de manter os horários e os espaços adequados para cumprir cada uma das nossas facetas. E o que você trouxe aí ao final, e é importante isso, a empresa teve que chamar de volta porque a pessoa estava indo viajar, enfim. Aqui a gente tem que fazer uma análise. Aquela atividade profissional, o que ela demanda? Ela demanda o compromisso, sim, físico ou de tempo disponível para a empresa. Porque isso também foi uma das questões muito levantada, né? O tempo que a pessoa estava disponível para a empresa, que também tem que ser 8 horas. Né? Não dá para extrapolar. E por vezes, né, naquele momento mais crítico, né, da Covid-19, a gente meio que perdeu, de uma certa forma, a noção de tempo. Né? Porque as coisas estavam ganhando outro dinamismo, né, e muitas coisas que a gente aproveitou também, não só para produzir conteúdo, mas para consumir conteúdos. Então, ficou ali num círculo, né, que muitas vezes o relógio não acompanhava. Mas a gente sabe sim que algumas grandes corporações, Sandra, tiveram cuidado, mesmo na pandemia, de prover, né, o equipamento, de prover a internet, porque uma coisa é dentro do ambiente corporativo, uma internet rápida, com recursos, com ferramentas, outra coisa é você transferir isso para o seu colaborador, que muitas vezes não tem, né, a mesma condição de investimento pessoal que uma corporação tem, por exemplo, em velocidade de banda larga, só para citar um aspecto. Né? Então, isso também eu observei algumas corporações provendo os seus colaboradores, né, além do equipamento do hardware, do software, dessa condição de comunicação, de tecnologia, porque aí sim haveria cobrança. Até a cadeira. Até a cadeira, em muitos casos até a cadeira. E aí sim haveria a cobrança do comprometimento. Porque o sistema logado, sistema com câmera, né, com webcam, ou seja, você consegue fazer um monitoramento. Claro que o cuidado também de não mostrar as partes, né, da ambiência interna, porque aí estaria invadindo, né, o domicílio do seu colaborador. Mas isso tudo também foi previamente orientado. Posicionamento, orientação, o fundo sempre uma parede sem espelho, para que não desse reflexo para ver o ambiente como um todo. Então tudo isso foi orientado para que você tivesse sim uma postura profissional minimamente garantida. Porque, de fato, quando a oportunidade aparece, Sandra, né,
o cara vai e começa a aproveitar, né, dessas deixas. Muito embora hoje, queria chamar a atenção de você, empreendedor, existem sim profissionais que atuam com muita veemência, com muito compromisso, mas são considerados nômades digitais. Eu não preciso estar fisicamente ali para atender o meu cliente. Eu posso atender meu cliente de qualquer lugar do mundo. E, inclusive, destinos, cidades, têm se preparado e têm criado campanhas para atrair esses nômades digitais. Sabedores de que o compromisso profissional ele está acima do local onde ele está fisicamente realizando o seu trabalho. Então é importante que a gente possa analisar aquilo que é possível manter a distância, aquilo que não é possível, e os reflexos que isso tem na questão da postura. Um dos pontos também é a pontualidade. Não importa se você trabalha com pessoas, ou se o seu chefe, ou seja lá quem for, chega atrasado. Faça a sua parte. Tá? Porque isso, às vezes, tem um cliente, você vai atender um cliente, você chegou com atraso, mostra o quê? Claramente, a gente sabe que pode acontecer algumas coisas pelo caminho. A gente tem que se preparar um pouco para isso também. Mas, para que você haja com respeito com o teu próximo, né? Então, desde o colaborador até o chefe, todos da empresa. Né? É para começar a tal hora, então hora. Às vezes a gente se prepara para uma reunião e a reunião era para começar a tal horário, aí quando chega, não, mas tem que esperar. Mas tem que esperar mais outro. E você fica. E você acaba levando tempo e o seu compromisso que você teria depois, você acaba se atrasando também. Aí vira um efeito dominó. Essa questão da pontualidade que você está dizendo, eu tenho a oportunidade, né, de ter uma vivência profissional na área de consultoria. Uma certa ocasião, um cliente falou assim: eu vou te contratar, as consultorias serão feitas à distância, então você tem horário para entrar, agendado direitinho e tal. E o interessante, né, o ambiente que foi criado, que é um ambiente também comum aí a qualquer um de nós que temos acesso à internet, né, não estou falando de nenhum sistema específico, mas ele emite o relatório de quando você entrou, o tempo que você permaneceu e o tempo de sair. Então, a orientação que eu recebi foi a seguinte: não importa quanto o cliente vai permanecer com você, você tem que permanecer as horas que foram contratadas. Se ele vai entrar depois, se ele vai sair mais cedo, você tem que entrar no horário e sair no horário. E na hora que você recebe um relatório, você consegue ver exatamente isso. Você entrou no horário, você saiu no horário programado, tantas horas ou tantos minutos, fulano, ciclano, beltrano, ou eu mesmo fiquei no ar, isso comprovado. E com um agravante, o relatório ainda emite minutos, segundos. Né? Ou seja, ele te dá a hora cravada de que você acessou aquele ambiente de reunião, ele fecha e você tem esse relatório aí para comprovação. Então, é um compromisso que a gente tem que assumir, né? De termos aí o horário, né? Isso que a gente está falando aqui remotamente, e aí eu falo mais uma vez para você, empreendedor, que a Sandra acabou de comentar agora há pouco. Se o meu gerente, se o dono da minha empresa chega depois, eu tenho que chegar no horário. Então percebam que a formação, né, de uma imagem positiva, de uma postura profissional, começa com quem lidera o processo. Começa com quem está à frente do negócio. Eu tenho um caso de um parceiro que trabalha com construção civil. A obra geralmente começa às 7 da manhã e se encerra às 17 horas. Né? Geralmente esse é o horário. Religiosamente, todos os dias de segunda a sábado, no mínimo 20 para as 7 da manhã, ele está na porta da obra. Porque ele fala abertamente: eu amo receber a minha equipe. E a minha equipe tem que saber que eu estou junto com ela. Então ele é o primeiro a chegar. Legal. Isso mostra comprometimento, mostra uma postura profissional e mostra, sobretudo, né, o compromisso que você, enquanto empreendedor, tem com a sua equipe, sim. E eu tenho convicção que o seu time não vai fazer o contrário quando tem bons exemplos. E é exatamente isso que o seu canal da NTBA busca trazer aqui: os bons exemplos, as boas práticas,
para que todos nós possamos, cada qual, ajustando no seu negócio, ajustando no tipo de trabalho que você desenvolve, mas que a gente possa absorver o que há de melhor na gestão dos negócios. Não esquecer de sempre estar bem o próximo, isso independente de quem seja, de que cargo ocupe dentro da empresa. Qualquer pessoa merece respeito. Eu acho que... Palavrinha mágica, né? Respeito. Respeito. Hoje em dia a gente está vivendo um mundo meio estranho. As pessoas fazem um comentário, às vezes na internet, haters, né? Aí você olha assim, pra quê? Falta de respeito com o teu próximo. Por que isso? Às vezes a pessoa está com uma dor, ela vai expor alguma coisa. Se você acredita ou não acredita, o problema é seu. Respeite. Se retire, se você não quiser ouvir, ou coisa assim. Mas respeite o teu próximo. Bom dia, boa tarde. E boa noite já é o mínimo. Não vai cair a língua de ninguém. Então, assim, e qualquer pessoa da empresa. Eu não estou falando para você só cumprimentar o teu chefe. Ou só cumprimentar o dono da empresa, não. Você cumprimentar o teu próximo que está ali. E os clientes, às vezes, dependendo do tamanho da tua empresa, ele é teu cliente, vamos supor uma loja, ou uma concessionária, sei lá. Ele é teu cliente, não é o meu cliente. Mas por que não eu não vou cumprimentá-lo? Sem dúvida. E hoje infelizmente, às vezes a gente percebe isso. Pessoas, elas escolhem para quem elas vão falar um oi, um boa tarde, sei lá. Então, faz a sua parte, né? Não esqueça de dar esse ponto. E falar pouco, mas também ouvir. Fundamental. Porque às vezes a gente acaba, né, se descompensando alguma coisa que aconteceu e fala. Aí o que tá do outro lado fica. Vai tentar explicar? Não. E às vezes não é nada daquilo. É uma coisa tão pequena. E você acaba tendo não vou dizer, você como chefe, você tá, ou líder, você acaba coagindo o teu liderado ali, teu colaborador, falando assim algumas coisas que ele fica com medo de você. Sendo que ele poderia se abrir e falar, por que não? Olha, aconteceu isso e isso, com respeito, claro. Não estou falando para chegar também berrando. Sim. Mas, chega lá e explica, olha, aconteceu isso e isso e isso. Errei, acertei. O que ele vai poder fazer? Errou, vamos corrigir. Acertou, muito bem. E te abre a possibilidade, né, de contribuição. Né? Quando você cria um ambiente participativo, colaborativo, as pessoas também sentem-se empoderadas para poder contribuir. Né? Evidentemente que existe o gestor, que existe o diretor, que existe o CEO, que existe o empreendedor, o empresário, o acionista que é dono do negócio, que esse sim terá sempre a última palavra, né, para decidir. Inclusive, quando a gente fala de última palavra, tem uma passagem muito interessante no mundo dos negócios. Inclusive, existe um livro que é chamado A Solidão do Poder. Porque quando você está atrás da sua mesa, você que tem que tomar a decisão e não tem ninguém para consultar. Porque chega um momento que é isso. Não porque você não é participativo nem nada, mas chega um momento que você, como dono do negócio, tem que tomar a decisão. Nós vamos para a direita ou nós vamos para a esquerda? E já não tem mais a quem consultar. A decisão está nas suas mãos. Então, a solidão do poder. Ela fala um pouquinho sobre isso. Mas na questão aqui que você está trazendo, Sandra, não é o fato de você querer tomar as decisões sozinhos, é ter a capacidade, a habilidade, a inteligência emocional de poder ouvir, porque nós temos 2 ouvidinhos e apenas uma boca, né? Sim. 2 olhinhos. Então, observar, ouvir e falar ali com muita propriedade, com muito respeito, porque eu adoro esta palavra, para mim é um grande mantra. O respeito é que move qualquer relação, seja ela pessoal, profissional, acadêmica, não importa qual seja o momento e o ambiente onde você esteja. Tratar ao outro com respeito, se dar ao respeito, ter a inteligência e o equilíbrio, a sabedoria de mostrar que nós só sabemos viver em coletividade, talvez seja um dos melhores pontos para que você possa forjar a boa imagem que você tem, não só enquanto profissional, enquanto pessoa, mas também do seu negócio, né? Você ser humilde para ouvir, né? Porque às vezes, como você disse, você fez uma reunião, às vezes eu não enxergo a solução como empreendedora, mas de repente, quem está ali de frente, quem está lá com o meu cliente,
o meu colaborador, por que não ouvi-lo? A gente ouve, pondera. De repente, o cara tem uma boa ideia. Boas soluções vêm daí dessa interface, Ele né? tem, muitas vezes, é ele que está ali na linha de frente. A gente, como você disse, a solidão pode estar, às vezes, aqui, um pouco aqui. Você precisa, está com números, está ocupado, mas de repente aconteceu alguma coisa e você fala, e agora? E de repente o cara sai. Mas isso, qualquer pessoa da empresa, né? Entendo. Eu acho que a parte de colaboração pode ser qualquer um da empresa. Tá? Que é fundamental, né? E que a gente tem essa participação. Agora, isso tudo que a gente está comentando aqui, né, Sandra, e é importante aqui salientar para o empreendedor e para a empreendedora, é a formação e a lapidação da imagem, daquilo que a gente está projetando para o mercado. Então, fique atento à sua postura, busque os melhores conhecimentos, o seu crescimento pessoal e profissional. Que você consiga compartilhar essa sabedoria também com a sua equipe, mostrar que você também está disposto a enriquecer o conhecimento e as habilidades do seu time. Com isso, você vai forjando, né, uma postura profissional mais adequada e uma imagem positiva para os seus clientes e para o mercado. E com ética, né? Não pode esquecer. Além do respeito, a gente tem que pensar muito na ética. Às vezes trouxe alguma coisa, alguém trouxe uma ideia que vai para você é absurda. Não precisa falar para os outros. Retenha e pronto. Trate bem a pessoa que trouxe, porque ela tem, afinal de contas, ela tem uma vivência sim, mas de repente ela... Gente, eu também, quando eu trabalhava, eu pensava, porra, por que não faz de tal forma, não sei o quê. Mas alguém chegou para mim e falou assim, olha, Sandra, não dá para fazer assim, porque acontece isso, isso e isso. Você não sabe tudo. Legal, me explicaram. Fiquei super feliz. Mas nem por isso a pessoa saiu contando para os outros. Ah, ela teve uma ideia que até parece. Tipo, fazendo uma chacota. Não. Vamos explicar, porque a pessoa precisa crescer que está do teu lado. Até você desperta o interesse dela fazer cursos, dela correr atrás, por que não se capacitar? E também, por outro lado, uma ideia que pode parecer absurda no primeiro momento pode ser o ovo de Colombo aí da solução de um problema, né? Vai muito de como a gente encara o momento, né, e a gente absorve essa informação. Enfim, empreendedora, o importante é que a gente esteja atento, nos policiando. Então, a questão de você manter sim uma postura, isso tem a ver com comportamento, isso tem a ver com voz, tem a ver com o nível de conhecimento que você tem. Por isso que eu sempre chamo a atenção. Vá buscar, olhe primeiro para si. Olhe aonde eu preciso melhorar, e todos nós precisamos melhorar. Ninguém está pronto, nós estamos num constante processo evolutivo. E isso também seja percebido pelos os membros que formam o nosso time, para que a gente possa crescer com mais qualidade, com mais segurança. Daí uma postura profissional mais adequada. Sandra, conversa no café, quando é boa, o tempo simplesmente voa, o café nem esfria, não dá nem para dar um golinho. Né? Mas eu queria aqui muito agradecer a tua participação, sabendo que você vai voltar mais vezes para trazer outros assuntos, porque é isso que a gente precisa, né, trazer sempre, oxigenar as ideias, oxigenar o pensamento dos nossos empreendedores para crescer. Ideias, né? Bem bacana. A troca de ideias é fundamental, Sandra. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Com oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem aquele cantinho gostoso para que você possa viver com muita tranquilidade, com muita segurança, com muito conforto com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aqueles empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar, que com absoluta convicção vai ter aquele lugar especial para você viver bem com toda a sua família. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial do seu negócio. E também com apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira da sua empresa, para que você possa fazer bons relacionamentos, fazer bons negócios, refletir, pensar, alinhar a sua postura profissional e aquilo que a gente projeta para o mercado, projeta para os nossos clientes. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!